A graça e a paz, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra do Senhor, né? Hoje eu recebi umas duas, três mensagens, para falar, para ser franca, né? De irmãs falando: poxa, pastora, tem tempo que a senhora não fala mais, não traz uma mensagem. Então eu resolvi hoje estar falando, né? Nós estamos, as mulheres da igreja, da minha igreja, propuseram a gente estar lendo, estudando esse livro aqui, né? A oração de Jabez para as mulheres. E como eu estava lendo, e Deus me deu uma palavra em cima desse versículo. Nós não vamos falar sobre esse livro, né? Que esse livro aqui, as irmãs estão fazendo um estudo sobre ele. Mais para frente, talvez a gente pode até fazer um estudo em cima desse livro. Mas eu estava lendo a palavra de Deus, né? E o Senhor me tocou para estar falando sobre, nesse momento tão difícil, estar falando sobre a oração de Jabez, né? E é uma oração simples, mas é uma oração eficaz, né? E nós vamos estar estudando e trazendo para os nossos dias o que a gente aproveita dessa oração, né? Mas antes eu quero dizer para você, deixa o seu joinha lá, seu like, tá? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, tá? Para você receber os vídeos assim que eu faça. E se você gostar dos vídeos, pode compartilhar com outras pessoas, que eu sei que vai ser bênção na vida dos outros. Se foi a bênção para você, vai ser bênção na vida dos outros também. Amém? Que Deus te abençoe e vamos lá ao nosso estudo. Então, a oração de Jabez, que está lá na 1 Crônicas, tá? Se você tiver com a Bíblia aí, pode procurar 1 Crônicas, capítulo 4, né? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. São apenas dois versículos que fala sobre Jabez. Então, uns falam Jabez, outros falam Jabez, né? Não sei qual a pronúncia certa, se é Jabez ou Jabez, mas é desse homem, desse servo do Senhor, né? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Então, fala assim: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores dei à luz. Porque Jabez invocou a Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, uma oração pequena, né? Mas uma oração eficaz, né? Quase ninguém gosta de ler o livro de Crônicas, porque tanto 1 Crônicas como principalmente 1 Crônicas, porque o livro de Crônicas, as pessoas geralmente quando vai ler, ele faz o quê? Pula aquele tanto de nomes difíceis de pronunciar, nomes que a gente não é do nosso cotidiano, né? Mas entre esses nomes, Deus fez questão de colocar ali o nome de um homem, Jabez, né? Que ele está registrado através da sua oração. Nós não vemos mais lugar nenhum na Bíblia falar sobre Jabez, né? Mas ali na Bíblia, naquele lugarzinho, em 1 Crônicas, capítulo 4, 9, 10, Deus deixa registrado, né? Que Jabez, registrado sobre Jabez, o que acho, assim, a mais curta, porém mais eficaz oração, que serve para todos nós. Essa oração dele serve para todos nós. A Bíblia não fala sobre a vida de Jabez somente nesses dois versos. O nome Jabez, ele significa dores, né? E a história do nome de Jabez era porque a mãe dele sofreu muito na hora de dar o parto, dele nascer. Talvez teve complicações no parto, talvez na hora de nascer a criança estava deitada, atravessada, estava sentada, porque naquela época nós não tínhamos os mesmos recursos que temos hoje, né? De estar a pessoa com sentindo muitas dores, o parto está difícil, fazer uma cesárea. Não, naquela época a pessoa ficava ali. E eram as parteiras que faziam. Então era pela misericórdia de Deus mesmo, o sofrimento era muito grande. E ela sofreu muito, ela teve muitas dores. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Naquela época, era costume colocar o nome dos filhos
profetizando alguma coisa na vida deles, ou por algum momento que estava passando. Por exemplo, a nora de Elias foi num momento quando a arca de Deus foi tomada, quando os filhos, o marido dela e o outro filho de Eli foi morto, então ela abaixou para dar à luz. E antes dela morrer, ela falou assim: o nome do menino será Icabô, né? E acabou. E ficou. Por quê? Porque a glória do Senhor tinha sido tomada. Então o nome dele significava a glória do Senhor foi tomada. E acabou, né? E nós vemos lá Leia, Raquel, as mulheres de Jacó, todas dando nomes para os seus filhos, nomes com significado daquilo que elas estavam vivendo, né? Então Leia colocou o nome lá: até aqui o Senhor me ajudou, agora o Senhor é comigo. Então todos os nomes dos filhos tinham um significado e estava de acordo com o que eles estavam passando naquele momento. E tinha filhos que eram filhos de promessa, que eles colocavam o nome profetizando na vida deles, como José, Benjamim, né? E tem outros na Bíblia também. E eu quero compartilhar com vocês, né? Eu posso dizer aqui para vocês que eu passei um pouquinho do que Jabez passou. Provavelmente, quando ele era criança, ele passou pelas mesmas coisas que eu passei. Talvez ninguém saiba, mas meu nome é Maria das Dores. E esse nome, ele me trouxe muita tristeza durante a minha vida. Por exemplo, quando eu era criança, até mesmo meus irmãos, colegas de escola, amiguinhos, ficavam: ai que dor, ai que dor, ai que dor, ai tá doendo aqui, ai que dor, por causa do meu nome. Quando eu cresci, quando eu já era adulta, que eu ia ao médico, o médico falava assim: também você sempre tá doente porque olha o nome que você tem. Então esse nome, ele me acompanhou assim, e todo mundo falava, né? E o nome, ele tem influência na vida das pessoas realmente, né? Tem influência, mas a gente não pode deixar que essa influência desse nome nos abate. Certa vez eu encontrei com pastores, quando eu vim para o Ministério Peniel, e eu descobri, isso foi em 2001, eu descobri que eu poderia ser liberta dessa maldição do meu nome. Porque, na verdade, não foi colocado o meu nome como uma maldição, mas esse nome trazia uma maldição na minha vida. E eu fiz libertação, e eu fiz libertação em cima do meu nome. E desse dia em diante, eu fui liberta de várias enfermidades que eu tinha. Muitas enfermidades, até crônicas, como bronquite que eu tinha, asmático, eu fui liberto quando eu fiz a libertação do meu nome. Então, o nome, ele tem influência, né? Eu tenho certeza que essa maldição no meu nome foi quebrada, né? Mas vamos voltar lá para o texto, porque o que importa é o texto, né? Jabez, né? Um nome negativo. Ele tinha um nome carregado de negativismo. Eu fiz algumas anotações aqui. O menino nasceu sobre o estigma da dor e do sofrimento. A mãe dele sofreu muito quando foi dar à luz. Então colocou o nome de Jabez, dores, né? Nasceu fadado ao fracasso, destinado ao insucesso. Não tinha esperança, um jovem discriminado, não tinha saída. Ele poderia se conformar com todos os tipos de sofrimento, mas ele não fez isso, né? Poderia dizer: eu não sou ninguém, né? Eu não nasci para ser dores, nasci para causar dores nos outros, nasci para sentir dores, né? Hoje existem muitas pessoas que estão como Jabez, fracassados, derrotados, tristes, amaldiçoados. Mas Deus manda eu te dizer uma coisa hoje: você não precisa continuar assim. Você não precisa se sentir um fracassado, uma fracassada. Você não precisa se sentir um derrotado, uma derrotada, porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. Ele é o Deus da vitória, né? Ele tem solução para o seu problema. Ele quer te abençoar assim como ele fez com Jabez. Ele tem bênção para você, né? A Bíblia fala, né? Jabez tinha irmãos, né? Mas faz questão de dizer que ele era mais ilustre do que todos os seus irmãos. Então, mesmo ele tendo um nome trazendo maldição sobre a sua vida, ele era mais ilustre, tinha mais sucesso do que todos os seus irmãos. Qual a atitude que Jabez tomou?
né? Ele não invocou a Deus de Israel. Invocou, sim. Ele invocou o Deus de Israel. Ele não ficou sem invocar o Deus de Israel. Ele conhecia um Deus que podia todas as coisas. Quando o homem se volta para Deus e invoca pelo seu nome, situações turbulentas da sua vida começam a mudar. E foi isso que aconteceu com Jabez. Ele conhecia um Deus. Ele ouvia falar daquele Deus maravilhoso. Ele conhecia aquele Deus. As pessoas falavam de um Deus que podia todas as coisas, de um Deus que lá no passado abriu o Mar Vermelho, de um Deus que alimentou o povo no deserto, de um Deus que fazia sair água da rocha, de um Deus que abriu o Jordão para o povo passar. Então esse Deus pode me abençoar. Ele invocou a Deus, né? A oração de Jabez, ela contém 3 pedidos. Nós vamos falar um por um. O primeiro pedido, ele fala assim: peço que me abençoe. Então não é errado a gente pedir que Deus nos abençoe. Senhor, me abençoe. Quando nós abençoamos as pessoas com palavra, quando nós dizemos palavras de bênção na vida das pessoas, ele está pedindo: Senhor, me abençoe. Foi a primeira coisa que ele fez. Talvez o diabo tenha dito: acabou tudo para você. Eu quero te dizer que o diabo, ele é pai da mentira. Lá em João 8:44, ele diz, o Senhor Jesus fala assim: não sabeis que o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso e pai da mentira? Eu vou ler, eu gosto de ler, porque quando a gente lê, fica mais claro as coisas, a gente não fala com as nossas palavras. 8:44 fala assim, João 8:44. Não tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Vosso pai quem? O diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou nele a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo, ele fala do que ele é próprio. Então ele quer colocar no nosso coração que nós não nascemos para ser felizes, que nós não precisamos de felicidade, que nós somos fracassados. Mas o Senhor manda dizer para você que você é um vencedor, você é um vitorioso em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mais do que vitorioso. Isso é muito mais do que nós pensamos, né? E continuando aqui, Jesus Cristo, ele diz lá em João 10:10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A tua bênção, Jesus conquistou lá na cruz. A nossa bênção, o Senhor conquistou na cruz do Calvário, né? Bênção da cura, né? A bênção que ele conquistou para nós. Ele nos deu a salvação, ele nos deu perdão, ele nos deu cura física, cura emocional, bênção na família, no casamento e, melhor de tudo isso, ele nos deu vida eterna. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o Senhor nos prometeu vida eterna com ele, vida eterna com Jesus. Em João 11:25, ele diz: quem crê em mim, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que você esteja morto, morto nos seus pecados, nas suas ofensas, na sua incredulidade, no seu desânimo, na sua insatisfação, você esteja morto, o Senhor te dá vida. Ele faz com que você torne a viver. Ainda que esteja morto, viverás, né? Quem crê em mim. A Bíblia relata mais de 8.000 bênçãos para o povo de Deus, para nós, que nós somos povo de Deus. As bênçãos estão nas mãos de Deus e ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Precisamos apenas estar na presença de Deus e somente ele nos abençoará. Então, o primeiro pedido de Jabez: que o Senhor me abençoe. Jabez não negou a conhecer o Deus verdadeiro. E Deus não negou a bênção a Jabez. E ele também não negociou com Deus. Ele apenas pediu que o Senhor me abençoe.
Apenas disse que o Senhor me abençoe. E o segundo pedido está lá também, ele fala assim, que alargue as minhas fronteiras, amplie as minhas fronteiras. Precisamos crescer em tudo, meus irmãos. Não é só financeiramente, não é só riqueza, não é só coisas materiais, mas nós temos que crescer na igreja, no ministério, na família, na sociedade, né? Ele era um homem de visão. Não se acomode, não se acomode com o pouco que você tem. Queira sempre ter mais. Ambicione ter mais coisas. Ambicione chegar mais longe. Procure sempre alcançar mais. O que Deus tem preparado para você, a palavra de Deus fala que nem olhos viram, nem ouvidos viram o que o Senhor tem preparado para nós. Procure crescer, né? Procure crescer na concordância do Senhor, né? No comando do Senhor. Só cresce quem trabalha. Então procure trabalhar firmemente e crescer. Lá Isaías 54, 2 fala assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação, e não impeces, alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas. Existem muitos ventos contrários que muitas vezes batem nas nossas tendas. E se não ficarmos, não estivermos firme, bem firme as estacas, ela vai cair. E eu coloquei aqui onde eu posso firmar as minhas estacas. Eu destaquei algumas coisas que nós podemos firmar a nossa estaca. Nós podemos firmar a nossa estaca primeiramente na oração, na palavra de Jesus Cristo. Então, estando firmado na oração e em Cristo Jesus, a nossa tenda está firme. Então, nós temos que firmar, bater a nossa estaca, para que ela fique bem firme na oração e na presença do Senhor. O terceiro pedido, que a tua mão seja comigo. Ah, gente, lá em Salmo 91, né? Todo mundo conhece o Salmo 91, tem muitas casas que a Bíblia fica aberta no Salmo 91, né? Salmo 91, 1 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão pelas suas mãos, para que não tropece com teus pés. Que coisa linda! Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leão e a serpente, pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei e dar-lhe-ei abundância de dias. A mão de Deus é a nossa proteção. Estar debaixo da mão de Deus é estar na dependência dele, na provisão de Deus, está guardado pelo Todo-Poderoso. Quando estamos debaixo das mãos de Deus, temos visão, projeto, sabedoria, graça. O segredo do crescimento é estar debaixo das mãos do grande El Shaddai, do grande Senhor, do grande Deus, né? Seja pedindo, veja o pedido de Moisés. Você pode abrir a sua Bíblia aí e ver. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 14, Moisés faz um pedido para o Senhor, né? Capítulo 33, versículo 14, ele fala assim: disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença
não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, a presença de Deus é tudo. A dependência de Deus é tudo. Moisés jamais iria levar aquele povo se não fosse dependente de Deus. Jamais chegaremos a lugar nenhum sem a presença de Deus. No deserto, a nuvem durante o dia era a presença de Deus. A coluna de fogo era a presença de Deus. Hoje, o Espírito Santo é a presença real de Deus na vida do cristão, na nossa vida. O quarto pedido que ele fez, me preserve do mal. Quando Jabez viu Deus lhe abençoando, as suas fronteiras aumentando, a mão de Deus sobre ele, então ele compreendeu que o inimigo iria atacar. Aí ele faz o último pedido, me preserva do mal. Quando começamos a receber as bênçãos de Deus, irmãos, o inimigo fica furioso, porque está perdendo terreno, ele está perdendo terreno, então ele fica furioso, tenta nos atacar, enviando-nos vendavais, os problemas. Por isso Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Né? Lá no Pai Nosso ele fala, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Livra-nos do mal, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, ou seja, me preserva da tentação do pecado, da tentação do mundo, da tentação da pornografia, da tentação da internet, da tentação de falar mal dos outros, da tentação de pegar as coisas dos outros, da tentação do adultério, de todo tipo de tentação. Livra-me do mal, livra minha boca de falar palavras que vai ofender as pessoas, livra os meus lábios de falar palavras que vai machucar as pessoas, livra os meus lábios de amaldiçoar as pessoas. Então é isso que ele está falando aqui. Livra-nos do mal, preserva-nos do pecado. O caminho para recebermos a bênção do Senhor depende da nossa fidelidade com Deus, intimidade com o Pai, santificação, oração persistente, com louvor e com adoração. Através da oração, temos livre acesso ao Pai. A oração é o canal, é o telefone, é o nosso WhatsApp para Deus, é o nosso celular, que nós ligamos para Ele e Ele sempre está ali, nunca está ocupado, sempre está a linha livre para nós falarmos com Ele. Nós temos livre acesso ao Senhor, porque o Senhor fez isso na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Então nós podemos chegar ao Pai, e pedir e falar com Ele. Que nós possamos fazer essa oração de Jabez todos os dias na nossa vida, né? Deus lhe concedeu o que tinha pedido. No verso 10, né, primeiro ele faz a oração e através da oração temos livre acesso ao Pai. Deus lhe concedeu o que tinha pedido e no verso 10 ele se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Que Deus nos faça pessoas ilustres, mais ilustre do que Jabez. Que Deus nos faça prosperar mais do que fez prosperar Jabez. Que Deus nos proteja mais do que ele prosperou Jabez. Que Deus alargue as estacas. Que Deus estenda as nossas fronteiras para lugares mais longe do que os de Jabez. Que nós não venhamos nos conformar com a nossa pequenez, com o que nós temos. Eu moro nesse lugarzinho pequeno, mas isso aqui eu vou me conformar. Não, que nós não viemos nos conformar, mas que nós possamos lutar e pedir a Deus, que Deus vai nos dar mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos. A palavra de Deus fala assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, seus caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os caminhos do Senhor mais altos do que o nosso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça prosperar na sua vida e te dê a paz, que Deus faça com que nós possamos passar por esse vendaval que está acontecendo, por toda essa pandemia, por todos esses vírus, que Deus nos faça passar a cabeça erguida, com saúde, e que o Espírito Santo de Deus possa consolar os corações daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles que estão enfermos, que o Espírito Santo possa estar na tua casa, fazendo morada no teu coração. É o meu desejo de todo o coração, tá? Eu vou orar por você em nome de Jesus.
Pai Santo e Pai querido, nessa tarde, ó Deus, eu quero te agradecer por mais um privilégio do Senhor nos dar, ó Deus, entendimento da tua palavra e saber que o Senhor está conosco em todos os momentos, saber que nós possamos pedir a ti, o Senhor vai nos responder, assim como o Senhor respondeu a esses 4 pedidos de Jabez, ó Pai, que o Senhor possa responder na nossa vida e que nós também possamos receber essas 4 bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre nós, que o Senhor nos livra do mal, que o Senhor, ó Deus, alargue as nossas tendas, que nós possamos, ó Deus, ser prósperos em tudo aquilo que nós fizermos, na criação dos filhos, na criação dos netos, na nossa profissão, no nosso ministério, na nossa igreja, que por onde nós formos, as bênçãos do Senhor possam nos acompanhar por todos os lados, ó Deus, como diz aquele louvor, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todos os lados, que nós possamos ser abençoados por Ti, ó Pai. Sonda os nossos corações, ó Pai, e fica conosco. Abençoa cada um que está ouvindo essa live, cada um que está ouvindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu amor, que a Tua graça possa alcançar cada coração, em nome de Jesus. Livra cada um, ó Deus, da enfermidade, livra do mal, livra do laço do passarinheiro, livra da peste perniciosa e nos dê, Senhor, vitória sobre esse vírus, sobre essa enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Não esqueça, use máscara, onde você for, use a máscara tampando tudo, não só tampando a boca, mas tampando tudo. Use o álcool gel, lave a mão, saiu para a rua, chega em casa, troca de roupa, toma banho. Não esqueça os cuidados, porque esse vírus está aí, mas maior é o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que todos os vírus. Não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever lá no canal. Pode compartilhar com outras pessoas, que assim como você foi abençoado, que outras pessoas também possam ser abençoadas em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e fique com Deus.